O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui através da Rádio Universidade, agradecendo especialmente ao nosso patrocinador, Schau, Freios e Suspensão, lá em frente ao Supermercado Guanabara. E mais uma vez temos a alegria de estar conosco aqui o Padre Jô. Foi uma grande repercussão, a patrística, o programa passado, muitas pessoas nos elogiando, dando retorno, né? Uma série de perguntas que nos próximos programas nós poderemos ir esclarecendo. E hoje, especialmente, o Padre Jô vem nos falar sobre Santo Inácio de Antioquia, o pessoal de Pedro Osório, né, Cerrito, onde estão lá a congregação dos inacianos, que tem Santo Inácio de Antioquia como o inspirador da sua espiritualidade, né? Então vamos deixar a palavra com o Padre Jô, que será de fato muito esclarecedora e de profunda meditação para a nossa semana. Muito obrigado, Padre Jaime, por poder estar aqui no programa, não é, a Lei do Amor, esse programa que tem ajudado tanto, não é, os nossos cristãos, leigos, leigas aqui da Arquidiocese, a refletirem, não é, sobre a importância que tem o direito na igreja, a tradição na igreja, enfim, a teologia, não é, o quanto isso tem ajudado as pessoas. Nós estamos encontrando pessoas que são assíduas a esse programa e têm manifestado assim o seu contentamento, não é, com a programação, com a reflexão, com as discussões que são propostas. Nós vamos então dar continuidade, Padre Jaime, àquele programa da semana passada em que nós introduzimos, não é, este período rico, este período importante, não é, estes 6 séculos ou 7 séculos que marcaram o florescimento, ou seja, o nascimento, não é, o desenvolvimento do dogma da igreja, não é, da primeira teologia cristã, ou seja, o período da patrística, o período da teologia dos santos padres, não é, que é tão rica e tão importante para todos nós. Hoje nós vamos olhar, Padre Jaime, também, queridos ouvintes, num primeiro momento do nosso programa, antes de nós adentrarmos, não é, para aquilo que você mesmo acabou de dizer, não é, um pouquinho sobre Santo Inácio de Antioquia, esse que é o padre apostólico mais lembrado, assim, mais recordado, não é? Ou seja, pela grande obra que ele nos deixou 7 cartas, mas também uma obra de fé, não é? Uma obra de testemunho, o seu martírio, e olhando também para os irmãos nossos que vieram nos auxiliar na paróquia São José de Pedro Osório e também Nossa Senhora do Rosário em Cerrito, os missionários de Santo Inácio de Antioquia, que hoje trabalham para nós, né? Inácio faz parte então da primeiríssima geração, não é? Ele é um padre apostólico, ele vem logo após, não é? Ou seja, da geração dos 12 apóstolos. Ele é um seguidor muito fiel e muito atento à teologia paulina. Mas hoje nós vamos apresentar, não é, algumas características do pensamento patrístico, a teologia bíblica dos padres, olhar um pouquinho para a sociedade na igreja antiga, para a importância, não é, da patrística para a teologia, e também nós vamos olhar um pouquinho do universo patrístico, lembrando a patrística, não é? São aqueles primeiros séculos de reflexão, de vida eclesial no nascimento da igreja, não é? No sol poente da igreja, aquela primeira geração de grandes pensadores, geração de grandes teólogos,
e geração também de grandes mártires. Vamos começar então com algumas pinceladas, na verdade, não é? Algumas breves características do período patrístico. A literatura cristã tem um valor oficial. A literatura cristã é de responsabilidade eclesiástica e usava categorias no período patrístico da cultura greco-romana. Há a inserção nas línguas e nas mentalidades dos povos cristianizados. Os escritos assimilam as línguas e as culturas onde a fé se encarna. Eles são eminentemente cristãos e dão testemunho da conversão dos fiéis e expõem as verdades fundamentais dos ensinamentos cristãos. A literatura patrística é oficial e fundamental por sua ortodoxia e antiguidade, ou seja, pela proximidade que ela tem, não é, das fontes cristãs. Os padres, como dissemos há pouco, eles partiram de um discurso greco-romano e da filosofia, da antropologia, da linguística e das teorias humanistas de seu tempo. Apesar de toda a riqueza de conteúdo, os padres não fizeram uma teologia sistemática, nem mesmo metódica ou racionalista da doutrina. Foram apresentando as verdades de fé e os ensinamentos da tradição, na medida em que urgiam explanação e definição dos dogmas diante das comunidades. A base da reflexão da fé dos padres e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Todos os seus esforços estão dirigidos para a formação dos seus catecúmenos. Então a teologia, as características primeiras, não é, da patrística, fora exatamente, não é, inculturar. Hoje nós falamos tanto de inculturação do Evangelho nos tempos modernos, na cultura pós-moderna, com tantos desafios. Os padres, nos primeiros séculos do cristianismo, já haviam feito com grande profundidade este fenômeno na inculturação. Eles trouxeram a mentalidade bíblica, a mentalidade semita, não é? O texto bíblico, na tradução grega deste texto, a tradução mais conhecida para eles, não é? E introduziram esse texto em uma mentalidade um tanto quanto hostil, como é a nossa hoje, que era a mentalidade greco-romana, a mentalidade pagã, a mentalidade filosófica. Os santos padres da igreja, como eles eram assim grandes teólogos, eles não fugiram do debate, eles não fugiram da discussão, eles não se omitiram a tentar traduzir, não é? Traduzir uma palavra, ou seja, uma palavra circundada, não é, por uma tradição judaico-cristã, para o mundo helenizado, não é, para o mundo culto, para o mundo paganizado. Então os padres são os primeiros, não é, a inculturarem, não é, trazerem o evangelho assim para um ambiente até mesmo desfavorável. E o fizeram isso com grande capacidade, não é? Mas também com grande inspiração. Há na teologia dos padres a importância, não é? Importantíssima, para além, ou seja, do discurso filosófico, do discurso de matriz grega, helênica, a importância que tem a Bíblia para os padres. Os padres, eles elaboraram uma teologia bíblica. E por meio dos exemplos místicos dos santos e dos mártires, os padres entendem a revelação bíblica. Há um esforço muito interessante para que a teologia bíblica seja a expressão da revelação e da tradição, se torne a atualização e a concretização da mensagem evangélica na vida das comunidades. Os escritores da patrística entendem que a fé é a síntese da conversão ao Deus vivo, revelado em Jesus Cristo. A fé exige confiança e fidelidade,
mas também caridade. A caridade é a intersecção entre a vida e fé, pois se unificam na história pessoal dos fiéis. Um outro detalhe importante, não menos importante, era esta sociedade em que os padres da igreja foram inseridos. Ou seja, esse contexto, o contexto do Império Romano, não é? Para onde o Evangelho foi levado, pela providência divina, nós podemos dizer assim. Dos ensinamentos doutrinários dos santos padres, não é? Emerge a moral cristã, que se certifica da presença de Deus na comunidade dos fiéis e na forma de viver profundamente a mensagem bíblica. Vejamos agora algumas características do período patrístico para enquadrar os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, a sociedade era complexa. Na Palestina, nós encontramos muitos grupos sociais e religiosos. Os povos são dominados pelo Império Romano, onde houve grande perseguição aos cristãos e às outras confissões religiosas. A ascensão e queda. O Império Romano durante o cristianismo conhece seu apogeu e seu declínio. Em meio às estruturas imperiais, no tempo da cristandade, o cristianismo se expande com a queda do Império Romano, os povos bárbaros passam a se cristianizar e a igreja cristã continua sua missão. As ciências e o pensamento na igreja antiga, de influência grega, conhecemos a formulação do pensamento ocidental. Da influência romana, colhemos a formulação do direito e da organização dos estados modernos. Sem dúvida, a organização eclesiástica advém destas estruturas temporais. Nós vamos ficar com uma mensagem musical e depois vamos falar um pouquinho sobre um dos grandes nomes deste período, que é Santo Inácio de Antioquia. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus, igual Jesus e sua mãe, e se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem melhor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou, pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé? E se eu tivesse fé, o mundo moraria ao meu redor.
que tanta gente viu florescer sua semente e contra toda a esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé? E se eu tivesse fé, o mundo mudaria ao meu redor. Retornamos com o programa A Lei do Amor. Nós estamos refletindo neste dia aqui com os nossos ouvintes também, com o nosso irmão Padre Jaime, sobre o período patrístico, este primeiro período pós-apostólico, não é? E que marcou tão grandemente a história da Igreja. Há pouco nós ouvíamos, nós estávamos conversando, na verdade, sobre algumas características desse período, características teológicas, características doutrinárias e características também do contexto social, do tecido social em que os padres foram inseridos. E agora nós pensamos de trazer para vocês um nome, são muitos os nomes, não é? São infindos estes grandes homens, não é? Mulheres também, ou seja, que marcaram a história inicial da Igreja, mas hoje nós vamos trazer Santo Inácio de Antioquia, o mártir Santo Inácio de Antioquia, este importante, não é? Importante personalidade da Igreja antiga, não é? Inácio, nesta cidade também grande que era Antioquia, e que marca também o cristianismo nascente, né? E aqui nós encontramos também muitas pontes para com o cristianismo do nosso tempo, porque a gente vive, né, uma sociedade cada vez mais urbana, não é? Uma sociedade que se move, não é? Ou seja, que é ditada, que é conduzida, não é? Pelos valores das cidades, não é? Das cidades. E o cristianismo primitivo, ele é um cristianismo eminentemente urbano, que soube enfrentar, não é, os desafios das grandes cidades. Inácio, ele foi bispo em uma grande cidade. O terceiro bispo desta grande cidade de Antioquia, com toda a probabilidade, ele foi sucessor também de Pedro. Pedro apóstolo teria sido bispo de Antioquia, Pedro, depois Evódio, depois Inácio, segundo algumas tradições, mas Inácio ele faz parte, ou seja, de um período chamado Padres Apostólicos, não é? Os Padres Apostólicos. Logo após a geração, não é, dos 12 apóstolos, surge esta geração, e com algumas características. Os Padres Apostólicos apresentam, embora de maneira sistemática, temas importantes, não é, para a constituição da comunidade cristã. Em primeiro lugar, é o anúncio querigmático. Ele se constitui como núcleo inicial da fé e não aparecem descrições das instituições dos artigos da fé. Ou seja, os padres assinalam, não é, que aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, aquilo que lhes foi transmitido, é o que deve ser guardado, é o que deve ser expresso. Os primeiros escritos patrísticos foram ganhando novas formas literárias. Os escritos apostólicos, esses teólogos, catequistas e bispos, preocupavam-se com a organização de suas comunidades e com o conteúdo da evangelização. Então eles são os primeiros a falar, não é, de uma estrutura inicial das comunidades eclesiais, de uma estrutura inicial do magistério da Igreja, não é, da organização também hierárquica, se nós podemos pensar, não é? Inácio de Antioquia apresenta em suas cartas uma primeira organização da Igreja. Já havia Paulo, não é,
predito em Timóteo e em outros documentos paulinos, mas Inácio apresenta a figura do bispo, a figura dos presbíteros, não é? A missão dos diáconos, a importância da unidade da igreja. Vamos conhecer um pouquinho hoje, não é? Este grande homem, Inácio de Antioquia. Com Inácio, aprendemos que Deus tem um plano de salvação. Resgatar o ser humano das mãos do mal. Para essa libertação, os profetas e os patriarcas prepararam a humanidade para receber o Filho de Deus. A cristologia de Inácio destaca a humanidade e a divindade de Jesus. A eclesiologia primitiva de Inácio aponta para o bispo como responsável pela doutrina e pela comunidade, que é a Igreja Universal. É na comunidade dos fiéis que se celebra a Eucaristia. A união com Deus se realiza pela mediação de Jesus Cristo, pois os homens são a habitação do Verbo de Deus. Inácio de Antioquia foi o segundo bispo desta cidade. No reinado de Trajano, foi martirizado com muitos membros de sua comunidade. Deixou-nos a coleção de 7 cartas, 7 epístolas, que é uma obra-prima da literatura cristã. Ele escreve para comunidades, de certa forma, conhecidas por todos nós, porque Paulo também já havia escrito para essas comunidades, como Éfeso, escreveu também para Filipos, mas Inácio escreve para Éfeso, Magnésia, Trália, Filadélfia, Esmirna e Filipos. Escreve a Policarpo, São Policarpo, fortalecendo-o na fé, e aos cristãos da cidade de Roma. As cartas são escritas em sua viagem a Roma, e nelas agradece pelo apoio das comunidades em suas perseguições e anima-as na fidelidade, na unidade e na resistência a todos os erros das heresias. Suas cartas nos apresentam significativos elementos dogmáticos. Nós vamos agora, não é, encerrando um pouquinho hoje esta nossa participação, nós vamos deixar um pequeno texto, não é, uma exortação à unidade, escrita por Santo Inácio de Antioquia, tão atual para os nossos tempos, né, em que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que quer que nos tornemos cada vez mais isolados, não é? Separados uns dos outros, que propaga uma mentalidade individualista. Inácio, escrevendo aos Efésios, aos cristãos da cidade de Éfeso, os exorta à unidade. Ouçamos o texto antigo de Santo Inácio. Irmãos, convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério de boa reputação é digno de Deus. Está unido ao bispo, assim como as cordas à cítara. Por isso, de acordo com os vossos sentimentos e na harmonia do vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. A partir de cada um, que vos torneis um só coro, a fim de que na harmonia do vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, canteis a uma só voz, por meio de Jesus Cristo, um hino ao Pai, para que Ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras, como membros do seu Filho. É proveitoso, portanto, que estejais em unidade inseparável, a fim de sempre participar de Deus. Com esta mensagem, não é, de unidade, com esta mensagem de concórdia, nós queremos agradecer, Padre Jaime, a esta oportunidade também, não é, de divulgar, de falar, de poder expor sobre período tão importante da Igreja, que é o período patrístico. Espero poder retornar aqui, num outro momento, não é, também, para dar continuidade, não é, à tradição, ou seja, a lei do amor, que está inserida, não é, nesta lei do amor, da qual ela precisa de fundamentos, não é? E os fundamentos quem dão é a revelação cristã e a tradição da Igreja. Então, muito obrigado
Obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram e até uma próxima oportunidade. Queremos então agradecer esta manifestação que o Padre Jô nos fez. Mais uma vez foi uma grande alegria contar com esse nosso irmão do presbitério aqui. Padre Jô, os microfones da Rádio Universidade, sobretudo a Lei do Amor, estão sempre abertos à sua presença aqui entre nós. E como eu já tinha falado no programa anterior, esperamos que o senhor um dia possa vir aqui nos esclarecer e nos iluminar com as palavras de Santo Agostinho, né, o grande patrístico da Igreja. Que o Senhor, então, abençoe o ministério do Padre Jô, é muito trabalho que ele tem, uma área muito grande, né, com muitas necessidades pastorais. Abençoe também nossos ouvintes, as suas casas, né? Abençoe a todos nós e até a semana que vem. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.